Olá, amados e amadas! Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Eu sou a Jaque e hoje eu tô aqui para trazer um vídeo, um insight poderosíssimo. E pode ser que você tenha reparado que aqui eu mudei o vídeo do canal, né? Antes estava como magia do ser e agora eu mudei para metafísica. Eu sinto que fica mais assertivo em relação a todas as mensagens que eu trago aqui, as minhas partilhas, e a intenção é que sempre possa contribuir de alguma forma, né? Então vamos lá. O que eu vou falar hoje, se eu soubesse disso antes, pode acreditar que eu teria me sentido muito mais inspirada a fazer as minhas escolhas. Eu não teria ficado tanto tempo me sentindo estagnada em relação aos meus projetos pessoais, profissionais. Eu teria ganhado um outro impulso. E quando eu entendi isso, de fato, muitas coisas começaram a mudar, principalmente na maneira como eu coloco em prática, sabe? Os meus objetivos, aquilo que eu tô e me proponho a fazer, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então o que acontece? Qual que é essa chave que eu quero compartilhar com você? É o seguinte, perceba se você não está muitas vezes hipervalorizando, supervalorizando o resultado, os seus resultados, e você está se esquecendo do verdadeiro valor da jornada, da experiência. Eu sei que isso pode soar muito filosófico, bonito, inspirador, mas eu quero trazer aqui de uma maneira que você saia desse vídeo com muita clareza, que você saia com esse impulso, com essa energia de movimentar a tua vida e de seguir os seus objetivos, sabe? De aproveitar, de experienciar a sua jornada, sem ficar apenas fixado no resultado daquilo que você se propõe a fazer. E por que eu digo isso? Lá atrás na minha jornada, eu tinha muitos bloqueios, eu sentia muitos bloqueios na hora de colocar os meus projetos em prática, sabe? Na hora de eu fazer vídeos, na hora de eu criar algo que eu tinha, assim, aquela sensação que, nossa, eu quero criar esse projeto, quero fazer essa mentoria. E aí tinha esse impulso, mas tinha muito do bloqueio, porque tinha um excesso de expectativa no resultado. É quando você percebe que há um caminho a seguir, do qual só você pode fazer por você, principalmente se você é uma pessoa que está querendo empreender ou já está nesse caminho, né, que você tem que divulgar o teu trabalho, enfim. E aí você se pega preso, se sente preso, presa, limitada, porque você fica projetando muito o seu valor no resultado que você obtém, ou deixa de obter. E às vezes você tem até uma ideia muito boa, só que aí na hora que você vai começar a colocar em prática, vem a procrastinação, aí vem aquela sensação de preguiça, daí você sente, eu acho que é porque eu preciso aprimorar mais, eu preciso aperfeiçoar mais esse projeto, não, eu preciso, enfim, mudar o meu estilo de roupa para poder aparecer num vídeo, eu preciso, são várias condições que a nossa mente, ela vai colocando em relação ao que a gente tanto gostaria de fazer, tanto queria fazer, aquele impulso inicial da nossa alma, da nossa essência. Por quê? Porque a gente tem um excesso de controle e quer sempre projetar como vai ser o resultado. E esquece de valorizar e reconhecer que a experiência, ela é tão importante ou mais importante do que o resultado. Por que eu digo isso? Olha só que interessante. Quando eu comecei a me propor a experienciar, mesmo que eu soubesse que eu poderia errar, que as coisas pudessem não sair como eu planejei, que eu pudesse, por exemplo, como uma coisa básica, eu vou criar um vídeo, pode ser que ele não alcance aquela minha meta inicial de visualizações, mas mesmo assim eu vou criar, mesmo assim eu vou fazer. Quando eu comecei a me propor a viver a experiência, gente, eu extraí o ouro da jornada, porque é na experiência, quando você se permite, que você de fato aprende, que você se aprimora, que você obtém até novos insights, sabe? Às vezes você pode pensar assim, tá, eu acho que eu tenho que fazer tal passo aqui na minha vida para começar a divulgar meu trabalho. E você fica num excesso de planejamento, num excesso de perfeccionismo, isso gera frustração, todos esses sentimentos. E aí você acaba demorando a fazer isso, ou você simplesmente não consegue fazer, né, por conta desses condicionamentos. E você nem se percebe, nem sabe, muitas vezes, que se você fizer o que você pode com o melhor que você tem, no ato do fazer, na própria experiência, independente do resultado que ela vai gerar, você
vai obter mais insights, você vai obter novas ideias, que você não teria essas ideias se você ficasse só na mente racional, só na mente analítica. Se você ficasse só querendo calcular a rota mais perfeita. Então, o que eu comecei a perceber na minha jornada foi que quanto mais eu me permitia experienciar, quanto mais eu me permitia realmente fazer, sabe, seguir a minha primeira inspiração, seguir aquela energia que eu estava sentindo que eu precisava fazer aquilo, e mesmo com resistência, porque sim, muitas vezes sentia resistência, como ainda sinto em alguns momentos, mas eu vou lá e ainda assim com a resistência eu vou e faço. É surpreendente a maneira como eu saio dessa ação, como eu entro na ação e como eu saio dela. Ou seja, eu me propus a fazer tal conteúdo, eu vou fazer. Quando eu saio dessa ação que eu tive, eu saio com insights, eu saio com mais clareza, eu saio inspirada. Isso me leva a um vórtice de criação que eu não teria acessado se eu tivesse ficado no excesso de análise. Isso é algo, essa hipervalorização dos resultados, é algo que afasta muito você dos seus verdadeiros resultados que você pode ter lá na frente, né? Então reconheça na tua vida em que momentos que você acaba tendo essa dificuldade, porque a vida, gente, ela tá aqui pra gente viver, sabe? É tudo um ponto de perspectiva na realidade. Quando antes, na vida, a gente podia fazer um vídeo, esse vídeo alcançar pessoas. Tô dando esse exemplo porque é algo da minha jornada, né? Mas você pode encaixar aí na tua vida, independente da sua área de atuação. O que de repente você, ao se observar, pode perceber que a sua mente ela tá te trazendo vários condicionamentos para você não fazer aquilo que você no fundo sabe que você tem que fazer, porque é o caminho de redescoberta. Às vezes você tem todo um planejamento do que você vai falar, das coisas que você tem que fazer, e daí no meio do caminho você se redescobre, no meio do caminho você tem uma nova ideia, no meio do caminho você se aperfeiçoa, porque isso é a vida, isso é a vida. Olha o valor que existe na experiência. Há tempos atrás eu comecei eu tive uma ideia e eu comecei a criar um grupo no WhatsApp para eu trazer mensagens ali diárias. Foi totalmente intuitivo e comecei com 3 pessoas, depois foram 10 pessoas, acho que chegou até umas 20 pessoas. E aquela experiência, ela me ensinou tanto, tanta coisa, sabe? Tá em contato com essas pessoas, dentro desse grupo. E às vezes eu converso com as pessoas que antes eu também tinha esse pensamento, então, trazendo aqui pra minha realidade, antes de eu ter essa ação, quantas vezes eu me privei de fazer esse movimento, porque eu falava, mas são só 10 pessoas, mas são só 5 pessoas, mas meu Deus, aí entra na comparação com outras pessoas que têm tantos de seguidores, só que, gente, são experiências, e as pessoas que estão ali, o quanto que eu aprendi com elas, o quanto isso foi transformador, isso mudou meu paradigma de uma forma que eu valorizo, não somente hoje, toda a experiência que eu tenho quando eu me proponho a criar algo, como também as pessoas que estão interagindo ali comigo. Isso é uma percepção, sabe, que faz você fluir na tua vida. E as pessoas às vezes acham, nossa, como você faz para não procrastinar tanto? Como é que tu faz para fazer, para criar? Não tem essa desenvoltura. Eu também não tinha. Eu comecei a criar isso me propondo a fazer. E ainda assim tem muita coisa que eu quero melhorar, né? Porque a gente tá sempre se aprimorando. Mas eu reconheço que se eu não tivesse criado o primeiro vídeo, se eu não tivesse tido aquelas experiências, eu não teria chego até aqui. E esse ponto que eu tô é só um ponto que vai me impulsionar para mais adiante, enfim. Então, olha o valor que existe no autodesenvolvimento de você se permitir experienciar, se permitir falhar, falar uma coisa errada, engasgar ali, gaguejar, né? Engasgar não, gaguejar no vídeo. Gente, é muito aprendizado, independente mesmo que às vezes você projeta no resultado, nossa, tem que ter tal resultado, nossa, tem que ser o melhor, tem que ser o perfeito. E mesmo se você tiver esse resultado que você coloca como melhor e perfeito, maravilha, mas é só uma consequência natural, o que você aprendeu no caminho, quem você se tornou no caminho. Então se permita, sabe? Às vezes a mente ela pode trazer tantos conceitos
pra você de tipo o que as pessoas vão achar. Ai, mas eu ainda não tô pronta. A mente ela tá cheia de justificativas. Só que enquanto você ficar olhando para essas justificativas, você vai estar adiando a tua própria autorrealização. Que não tem nada mais prazeroso do que a gente fazer alguma coisa que a gente se comprometeu e a gente percebeu o quanto a gente tem capacidade. E ao mesmo tempo reconhecer que a gente pode seguir aprimorando, porque tem espaço para aprimorar. Porque a gente nunca se sente pronto antes de fazer alguma coisa. Não existe isso. Eu vou me sentir pronta para fazer. Não existe. Você se aprimora durante o caminho, durante a experiência, né? Então reconheça hoje na sua vida, se de repente existe alguma área aí que você sente que há um freio, né? Você puxa o freio por medo de fracassar, por medo de errar, por medo que os outros vão pensar, por achar que não tem as ferramentas suficientes, por achar que ainda não tá bom o suficiente, porque a mente ela vai te trazer esses conceitos, mas se coloque nessa disposição de apenas fazer, né? O verdadeiro soltar, é que a gente faz o paralelo com o soltar. O que tantas pessoas falam? Você tem que imaginar e soltar. O que é o soltar? O soltar é isso, eu vou fazer porque eu sinto de fazer, é o meu caminho, vamos ver o que vai dar. E é isso, independente do resultado, só a experiência já vale ouro. Tudo que você vai aprender durante a tua experiência, durante essa ação. Muitas pessoas acreditam que a clareza, como eu também acreditava, eu achava que para eu ter clareza, eu precisava, assim, primeiro ter toda uma visão estratégica, ter toda uma clareza mental para depois agir. Então, nossa, deixa eu ver qual que é o meu caminho, qual que é realmente o meu nicho, qual que é realmente a minha área de atuação, para que depois aí sim eu faça tudo certinho, sabe? Aquela linearidade. E mesmo que eu tivesse conseguido ter essa aparente clareza e uma visão linear, quando eu me propus a fazer, aquilo se desdobrou de outras maneiras. Entende? E eu me redescobri. Porque a clareza, ela vem da ação. A clareza vem da ação. Às vezes você está buscando qual será que é o meu propósito, quando você entende um propósito como algo profissional, né? Por exemplo. Mas e aí, como que você está fazendo? Você está agindo na sua autenticidade? Como é que tá isso? Porque você vai redescobrindo também esse teu propósito conforme você pratica, né? Então, amados, eu aproveitei aqui para trazer para vocês um ponto, eu anotei, por isso que eu tô lendo aqui para vocês, que é o seguinte, que com as minhas palavras, aquilo que eu queria passar, e eu vou falar para vocês um ritual de ação mínima, que eu chamo ritual de ação mínima imperfeita, que é para você já começar a sentir os benefícios disso que eu tô te passando e você experienciar, você viver, tá? Porque você vai perceber o quanto isso vai abrir os seus caminhos, vai abrir muito os teus caminhos, tá? Então vamos lá, o seu valor não está no quão perfeito o seu projeto ficou. Repita para você. O seu valor está na coragem da experiência, de você ter se permitido, na sabedoria que você ganhou no processo e na pessoa que você se tornou ao dar o passo. Então olha só, o seu valor não está no quão perfeito seu projeto ficou. O seu valor está na sua coragem de ter experienciado, de ter começado, de ter seguido. E na sabedoria que você ganhou durante o processo. Na pessoa que você se tornou ao dar o próximo passo. Tá? Então, eu quero te dar uma ferramenta prática, que eu anotei aqui para não me perder, para você começar a viver isso hoje. E é uma ferramenta que eu chamo de ritual da ação mínima imperfeita. Você vai pensar num projeto que está travado, você vai pensar numa ideia que você teve, que você queria fazer. Seja o que for essa ideia. Com certeza você tem alguma ideia, alguma vontade de dar um próximo passo na sua vida de alguma maneira. Você vai definir a menor ação possível que você pode fazer em direção a esse objetivo. Então, por exemplo, Jaque, eu quero começar a ler um livro por mês. Que eu tô com vários livros aqui parados, vamos supor. Ok, então qual que é a mínima ação que você pode fazer hoje? Bom,
Então hoje eu vou me propor a ler 2 páginas, 3 páginas do livro. Eu vou sentar, vou colocar meu celular no modo avião e vou ler 3 páginas desse livro. É um exemplo. Não importa o que seja, qual é a ação mínima que você pode fazer? Isso pode ser organizar um guarda-roupa, isso pode ser você começar a escrever sobre o que você quer falar num vídeo que você quer compartilhar. Pode ser o mínimo, o que for mínimo que tenha a ver com algo que você quer fazer. Faça esse mínimo, tá? E depois que você fizer essa ação, você vai se perguntar, vai se observar e vai se perguntar o que você aprendeu durante essa ação, como que você se sentiu. Porque é incrível o poder, o quanto aumenta a sua autoconfiança quando você se compromete o que você se propôs a fazer. E não de uma maneira rígida, linear, de autocobrança, porque isso aí você já conhece bem. Entenda que o mecanismo que eu estou trazendo é com leveza. É com leveza. O que traz a sobrecarga é essas historinhas de meu Deus, mas ainda não tá bom, mas tem que ser perfeito, mas eu tenho que ter isso, mas não, que vão falar, mas eu postei, deu tantas curtidas e não sei o que. É isso que traz o desgaste. O que eu tô trazendo é você fazer ações, começar a fazer ações mínimas em direção àquilo que você quer. Com presença, nessa nova mentalidade de reconhecer o valor da experiência, porque é a experiência que vai levar você nesse lugar, nesses patamares, essas metas, esses objetivos que você quer alcançar a longo prazo. É a experiência. Às vezes você tem uma visão muito clara do que você quer viver na tua vida profissional. Por exemplo, você quer construir um modelo de projeto que tenha milhares de pessoas que vão estar com você na sua comunidade. Vamos supor. Se você é terapeuta, se você presta algum tipo de serviço que você quer monetizar, seja o que for, você quer esse objetivo. Só que, para que você alcance esse objetivo, você tem que passar por experiências. Essas experiências, elas vão te moldar, elas vão te deixar preparado para aquilo que você vai colher ali na frente. Se você nega assim a si a experiência, se você se coloca, puxa o freio, você concorda comigo que você, de certa maneira, está se afastando daquilo que é seu, que está lá para você receber? Tá lá, tá no vórtice de energia, tá pronto, tá lá. Seus clientes, a sua mentoria de sucesso, seja o que for. Mas para você alcançar, você tem que estar à altura energeticamente, você tem que ter passado por experiências que te lapidaram, ou você acredita que a pessoa que tá lá, que você admira, que ela tá lá no topo, que ela tá lá com aquele sucesso, que ela tem os produtos que ela entrega com propósito, que ela... Você acha que ela não passou por um processo, uma experiência de lapidação constante, de falha, de erro, de tentativa, de redescoberta? Claro que passou, por isso que hoje ela consegue sustentar aquela realidade. Né? Tem até um exemplo que é assim, eu me vi muito nesse lugar antes, quando eu estava atendendo apenas com terapia. Eu queria ter mais clientes e um mentor virou para mim e falou assim, se amanhã aparecer no teu Instagram 100 clientes querendo agendar com você, como é que vai ficar a tua agenda? Você vai falar para eles, olha, eu tenho agenda aqui para daqui 2 meses, tá bom para você? Quando eu atendia na parte de terapia holística, né? E aquilo me deu um insight, eu falei, meu Deus, eu não tô preparada para o sucesso que eu tô pedindo. Porque naquela época não tinha uma mentoria. Então, se chegasse toda essa abundância que eu tava pedindo de pacientes, eu não ia dar conta. Então, a mesma coisa que o Hélio Couto fala, eu sempre lembro disso. A pessoa quer vender um café, ela tem uma cafeteria, mas ela passa uma garrafa pequenininha de café e ela fica mentalizando que venham vários clientes tomar o café que ela vende lá. Só que ela não se preparou para receber a abundância que ela está pedindo. Então é sobre isso. E como é que você se prepara? Tendo experiência, fazendo, lapidando, testando, aprimorando, passando pelo processo. E você vai reconhecer a beleza que existe no processo. Quanto você vai trabalhar e desenvolver sua autoconfiança enquanto você faz. Certo, meus amores? Então essa é a mensagem que eu queria passar aqui para vocês hoje. Eu espero que tenha trazido insights poderosos. Eu espero que você saia daqui e já faça esse ritual de ação mínima, se assim ressoou para você, para o teu momento, porque a intenção é essa, que reverbere de forma positiva.
E eu tenho um convite para te fazer. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um formulário. Eu estou desenvolvendo um novo projeto para a gente despertar, é uma jornada para despertar a consciência metafísica. É algo que eu estou colocando muito amor, muito carinho, muita entrega, algo que veio muito inspirado, que é para justamente trazer esse processo de cocriação de uma maneira leve para a tua vida, de uma maneira cíclica, que você consiga ajustar na tua rotina e sentir e perceber que a tua vida está fluindo com mais facilidade, com mais abundância, que você está mais autêntica, está conseguindo fluir na tua jornada, está sabendo lidar com os altos e baixos. Então é um processo de automaestria, tá? É bem na energia do mago mesmo, da maga, que existe dentro de cada um de nós. E se você tem interesse, porque é algo que eu ainda estou desenvolvendo, mas em breve já estará disponível, porém serão poucas vagas, então se você tem interesse, preenche o formulário aqui, preenche esse formulário, porque assim que abrir as vagas numa condição especial, em algo que eu tô fazendo assim, que olha, vai ser lindo, gente. Eu vou chamar cada um de vocês que preencheu, tá? Então é isso, gente. Gratidão pela tua presença, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.